a juventude do vício das drogas e atuar em defesa da melhoria na qualidade da educação no Estado. Essas são algumas das preocupações do mandato do deputado Tio Carlos, convidado do Alerj Entrevista de hoje. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Alerj. Vamos então começar esse primeiro bloco falando sobre essa questão da sua preocupação com as drogas, principalmente com crianças e adolescentes. E a gente sabe que a cada dia surgem novas drogas. A gente teve, de uns anos para cá, esse avanço absurdo do crack, né, que vem dizimando vidas na nossa sociedade. Mas a gente vê também que existem novas drogas surgindo, muitas vezes sintéticas, produzidas em laboratório, e até algumas que são misturas, na verdade, de drogas já existentes com elementos químicos que têm um potencial destrutivo enorme. Como é que é possível conscientizar, né, essa juventude, essas crianças, e prevenir esse contato dessa geração com essas drogas? Bem, exatamente, a palavra-chave você já deu aí, é a conscientização, é levar informação para as pessoas. Porque, por exemplo, a droga que mais mata ela é lícita, é o álcool, né? E a gente precisa mostrar isso para a sociedade. As drogas ilícitas, claro, já tem aquele apelo de que se você faz uso, automaticamente você já está fazendo uma coisa errada pelo lado da justiça, mas a nossa questão é maior do que tudo. É mostrar que droga, seja ela lícita ou ilícita, ela não melhora a vida de ninguém. A gente costuma dizer que ela só destrói, não edifica absolutamente a vida das pessoas. E então isso é importante. E desde muito cedo é importante que a gente leve isso para onde? Para as escolas, para que a gente, de forma clara, através da informação, mostrar, por exemplo, uma droga como é uma droga medicamentosa. Ela traz riscos também para a saúde, né? Eu cito o exemplo do Michael Jackson. As pessoas não imaginam, o Michael Jackson morreu de overdose de quê? De remédio. De remédio, né? Verdade. Então, uma droga, por exemplo, um remédio, que uma pessoa faça uso sem uma orientação médica, causa riscos. E é isso que a gente precisa levar ao Leva a conhecimento. dependência química, né? Quando você fala da busca do prazer para o jovem, a gente sabe que droga pode até dar prazer, mas a gente quer mostrar as consequências desse prazer. Então a gente mostra para o jovem, por exemplo, que ele pode ter prazer praticando esportes, tendo um relacionamento maior de amizade, se introduzindo aí em coisas boas e sadias. Não porque, às vezes, só a droga. Né? Você pensa numa festa. Tem pessoas que não têm outra opção de se divertir que não seja usando drogas. Quer dizer, então, para festa, você veja, algumas festas hoje o apelo maior não é o artista, não é, enfim, o público alegre, não. É a bebida. Quanto custa a bebida? Quanto custa a cerveja? As pessoas fazem esse tipo de pergunta. Por isso é importante. E esse tema é um tema muito caro para o nosso mandato, onde a gente busca o debate, e aí não só no ensino fundamental, mas no próprio ensino médio, que é onde o jovem já se coloca. Né? Existe hoje uma discussão muito grande no cenário mundial, na questão da descriminalização das drogas, e efetivamente fala-se da maconha em alguns países, como no caso do Uruguai, em alguns estados dos Estados Unidos, mas a gente tem que estudar de forma muito objetiva o que é o Uruguai, qual é a cultura, como essa sociedade está se colocando perante as drogas. Quais são os reflexos disso, né, deputado? Porque existem países que descriminalizaram e voltaram já atrás. Já estão voltando, a questão da Holanda, por exemplo. Quais são as consequências, né? Se são positivas ou não? Né? Perfeitamente. Então, por isso eu vejo esse caminho, o caminho da informação. E a gente tem esse propósito. Eu sou vice-presidente da Comissão de Prevenção às Drogas aqui da Alerj, e a gente está com o doutor Deodalto, que é o presidente, que é médico, né? E a gente está criando aí uma forma de ter uma linguagem. Criamos aí o papo reto, né? Aquele papo aberto, claro, tendo do jovem a visão dele também. Não adianta mais a gente começar a dizer, droga mata, droga, parece que isso atrai mais a curiosidade do jovem. Então a gente tem que mostrar de forma muito objetiva, de forma muito clara, essa questão da droga. Essa é a temática que a gente vê, que droga tem um problema, por exemplo, destrói a vida das pessoas, destrói a família das pessoas. A pessoa perde. Eu fiz parte da CPI do crack. Então nós tivemos numa cena de uso, na Cracolândia, ali em Del Castilho. E alguns deputados que nunca tinham deparado com essa situação saíram de lá, tenho certeza que não dormiram. Porque ali... É chocante, né? É muito duro a gente falar com um jovem de 12 anos. E aí, querido, vamos sair dessa vida, vamos lá, vamos buscar tratamento. Não, tio, não quero não. Mas por quê? Você está começando a sua vida? Não. Você vai morrer assim se você continuar nisso. Não, tio, se eu morrer eu descanso.
aos 12 anos de idade. Isso, eu que tenho 3 filhos e meu mandato vem com essa proposta de lutar pelas crianças e adolescentes, isso para a gente a gente não pode deixar essa oportunidade desse mandato que foi confiado pelo povo fluminense, que a gente tem que ir para a luta, a gente tem que ir, eu digo, uma vida que a gente salva, já valeu a pena a gente estar aqui com essa responsabilidade desse mandato. E o senhor falou sobre essa questão do papo reto com os jovens. Como é que vai funcionar isso? Como é que os integrantes da comissão vão ouvir essas pessoas? Através exatamente de debates, de forma muito transparente, né, indo para as escolas e criando ali... eu costumo trabalhar muito com vídeos, né? Então, por exemplo, os ídolos dos jovens. Fica difícil, porque, por exemplo, propaganda de bebida, né, de álcool, são os atrativos, é a festa, é a música. Os maiores patrocinadores dos grandes shows têm a ver com a indústria do álcool, né? E fica difícil. Então, quando a gente fala do esporte, por exemplo, é inconcebível um atleta fazer propaganda de bebida. E é o que a gente vê. Antigamente a gente até via também, por exemplo, o cigarro, né? Muito nesse cenário. E essa cultura já conseguiu, as pessoas já conseguiram mudar, né? Essa perspectiva. Mas com álcool ainda é muito forte. É, né? Muito forte. E a gente vê casos de atletas, ex-atletas, que com a capacidade, com talento para desenvolver ali, como no futebol. O Adriano, o Imperador, eu sinto que é um cara maravilhoso, mas perdeu. Acaba a dependência química, que não é problema de polícia. Outra coisa importante dizer para todos. Dependência química é problema de saúde pública, é saúde. Nós temos que combater com exatamente isso, com um programa claro. Mas, por exemplo, o Chorão, um ídolo da juventude, né, da música, perdeu. Mas é importante dizer também, né, deputado, principalmente para a juventude, que a droga é apresentada não como uma coisa negativa, mas como o senhor mesmo disse, como uma coisa que vai levar prazer, num ambiente que as pessoas supostamente estão se divertindo. Esses ídolos do esporte, da música, também foram envolvidos por esse clima todo e acabaram chegando num ponto crítico da vida. Isso é muito importante, Natália. O que atrai o jovem para a droga? Um é a curiosidade. Outras vezes eu querer se enturmar. Minha galera toda tá, então eu também vou. Não querer parecer diferente, né? Essa é uma preocupação que a gente tem. Né? E é por isso que a família, às vezes, a família também tem a sua parcela de culpa. Porque, por exemplo, tem pais que já pegam a chupetinha, já molha na cerveja, já dá para beber. Meu filho já é pinguço. E acha que é brincadeira, É brincadeira. Né? Mulheres, nós temos até um projeto para a questão da síndrome fetal. É importantíssimo, porque a mulher grávida não tem, às vezes, a noção de que ela vai expor aquele bebê ao álcool. E isso tem consequências para a saúde dessa criança. Não, e não sabe, às vezes, que o próprio bebê pode nascer com dependência ao álcool. E também acontece, a gente vê mulheres, por exemplo, viciadas em crack, e a criança nasce dependente, tem crises de abstinência seríssimas, bebês ainda, muitas vezes, na própria maternidade, né? E o que a gente tem que aproveitar é o avanço da medicina, enfim, para que a gente possa colocar isso à disposição. A questão, por exemplo, do cigarro. O cigarro, quando você coloca, e aí nós tivemos uma vitória, o lobby do cigarro, fortíssimo, mas mesmo assim conseguiram banir a propaganda de cigarro da televisão. Eu gostaria muito de ver também a do álcool, mas enfim, isso ainda temos que evoluir. Mas foi muito importante, porque apesar das campanhas que o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mostra que o problema que o tabaco causa à saúde do ser humano, as pessoas achavam de forma muito clara, primeiro que é um erro. Eu fumo com o meu dinheiro, estou fazendo mal só a mim mesmo. No caso do cigarro, não. Não é verdade. O fumante o passivo, né? Às também, vezes se você está num ambiente. Então, existem essas questões que a gente tem que estar de forma muito clara, chamar a família para conversar abertamente. Se um pai fuma, o vício do cigarro tem várias substâncias nocivas para o organismo, mas tem a nicotina, que tem um poder viciante muito grande. E para largar não é fácil. Então, a gente tem que fazer com que aquela idade de 11, 12, 13, onde o jovem está deixando de ser criança, se tornando adolescente, a idade das descobertas, a gente tem que ter
o papo reto com essas crianças, entendeu? Então, é muito importante. E é uma ação da sociedade de uma maneira geral. Só vem se vencendo a batalha do tabagismo com muita conscientização. Por mais que nós temos juízes, desembargadores, médicos, que foi até num debate esse dia, mas o Niemeyer sempre fumou e morreu com 100 e tantos anos. Mas não pode contar com as exceções, exato, né? E a droga tem essa capacidade, depende de organismo para organismo. Então, a Os pessoa efeitos são diferentes de tem uma pessoas pessoa que tomam e outra, né? 3 garrafas de cerveja lá e não tem o efeito daquele que toma um copo. Né? Então, a gente tem essa preocupação e a gente, nesse sentido, vem levando a informação como ferramenta mais importante para se debater e se mostrar, né, de forma muito verdadeira. Quando nós dizemos que droga dá prazer, a gente vê. E também não tem a utopia de dizer que eu vou acabar com a droga do mundo. Não acredito num mundo sem droga. A droga vem lá de trás. Mas a gente tem que realmente ter esse objetivo de orientar, principalmente, as crianças e os jovens. E nesse sentido da orientação, deputado, recentemente a mídia mostrou em algumas matérias o poder nocivo de uma droga que está voltando, né, que foi muito utilizada anos atrás, que é o cheirinho da Loló, né? O lança-perfume, que aparentemente tem um potencial menor, mas tem um risco grande, né, efetivo para quem tem problema cardíaco. Tem jovens de menos de 18 anos morrendo infartadas. Então, e as pessoas não têm consciência, né, de que uma coisa tão simples pode causar. Às vezes as pessoas não sabem que tem esse problema. Né? Então, o uso pode ser fatal. As pessoas vão para as festas raves, né? As festas de música eletrônica, que, enfim, tem lá o seu valor. Mas o grande problema que acontece ali é o consumo do êxtase, que é a balinha, e as pessoas estão ali. E muitas vezes acontece de casos trágicos, de pessoas que vêm a óbito ou então ficam com sequelas para a vida inteira. Isso não é o tio Carlos que está dizendo, não é a Comissão de Prevenção às Drogas, enfim, não tem o viés religioso nisso, a resposta da medicina. É verdade. Deputada, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre a questão da educação no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.